Por aqui o assunto ele é muito importante para o produtor rural, para o proprietário de terras que tem propriedades nas chamadas áreas de fronteira no Brasil, o Brasil inteiro. Ele tem um prazo para ratificação destas propriedades. Não fazer esse procedimento pode acarretar uma série de problemas, dores de cabeças graves, inclusive, vou ter que falar isso, né? Essa propriedade passar ao domínio da União. Para falar a respeito deste tema, nós recebemos aqui em nossos estúdios em Campo Grande o advogado Marcel Sabala, que está aqui conosco para falar um pouco a respeito deste tema e por que esse perfil de produtor, de proprietário, ele precisa estar muito atento com prazo, um prazo inclusive que já foi estendido. Marcel, o que significa essa ratificação das propriedades? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Tudo bem? Muito obrigado. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje falando com você e falando para os nossos telespectadores, principalmente ao produtor rural. Essa questão das ratificações é um pouco preocupante, né? Eu, enquanto advogado do produtor rural, eu advogo para duas associações aqui, o Sindicato Rural de Campo Grande e Acre Sul. Nós temos mais de 1000 produtores associados. E a gente está tratando da Lei 13.178, que trata sobre as ratificações. Essas ratificações elas são obrigatórias a todos os proprietários que têm a sua propriedade inserida dentro da faixa de fronteira. O limite de fronteira hoje é 150 quilômetros, então todas as propriedades que estejam inseridas nesse limite de 150 quilômetros precisam fazer a ratificação da sua propriedade. A ratificação nada mais é do que a confirmação da sua propriedade e garantia de segurança jurídica e da sua propriedade de fato. O que acontece? Essa lei é de 2015 e ela já foi prorrogada, tá? E o prazo final, o encerramento, né, o termo final, o encerramento dessas ratificações, ele se dá agora em 22 de outubro de 2025. O que nos preocupa? Você precisa cumprir vários requisitos, né, documentações, a gente está falando de todos os seus documentos pessoais do proprietário, matrícula atualizada, o CCIR, o CAR, a gente precisa da cadeia dominial da sua propriedade. Talvez esse é um principal desafio. E esse é o nosso principal desafio. Por quê? Historicamente, não só no Mato Grosso do Sul, mas em todos os estados, né, a gente fala, principalmente os municípios de fronteira, que demoraram um pouco mais para se desenvolverem, os cartórios, por vezes, pegaram fogo, perderam documentação. Então, como é um processo demorado para se conseguir essa cadeia dominial, a gente tem falado abertamente, pedido para que todos façam o quanto antes, não esperem o prazo chegar perto do encerramento. Por quê? Existe projeto de lei, né, na Câmara dos Deputados para que seja prorrogado, porém esse projeto de lei ele não caminhou ainda. Então nós não temos segurança de que será prorrogado o prazo para que seja feitas essas ratificações. Em caso de não fazer essas ratificações, o produtor perde a propriedade. Ele não perde a posse da fazenda dele, da área dele. Porém, ele perde a propriedade, essa propriedade ela pode retornar para a União. O que acontece? Como nós não temos uma regulamentação dessa lei de como vai ser feito esse processo posterior ao encerramento, ao termo final da lei, nós não sabemos o que vai acontecer. Se ele vai ter que entrar com um processo jurídico para requerer novamente a propriedade, se ele fica só como posseiro, se ele fica só como usufrutuário. Então, assim, é complicado por não haver regulamentação disso. Então, é por isso que nós reforçamos novamente sempre para que seja feito o quanto antes, procure, né, no caso aqui no Mato Grosso do Sul, nós sabemos que a regulamentação do Tribunal de Justiça é para que todo esse processo de ratificação pode ser feito com os agrônomos, pode ser feito com os contadores e pode ser feito com os advogados. No Mato Grosso e no Paraná a gente está falando de mais de 140 municípios. Lá a gente tem a regulamentação de que esse processo de ratificação deve ser feito acompanhado de um advogado. Todos esses processos, no Mato Grosso também a gente tem essa informação, regulamentando de que deve ser feito acompanhado de um jurídico, de um advogado. Então o que a gente pede? Procura o seu sindicato. Procura o sindicato, tenta entender como que no seu estado está sendo feito, como está sendo regulamentado. Rio Grande do Sul não regulamentou ainda como deve ser feito esse processo. E é preocupante porque já estamos no prazo final. Nós temos 5 meses para realizar. E a gente tem notícias de que alguns municípios, pelo menos no Mato Grosso do Sul, os cartórios têm demorado em torno de 120 dias ou um pouco mais às vezes
para concluir essa questão da cadeia dominial da propriedade. Certo, Marcel. Bom, e aí esses pontos, né, que a gente traz em destaque aqui no Agricultura BR para falar a respeito do que vem acontecendo para a ratificação dessas propriedades rurais, elas estão muito ligadas, né, a esse produtor que está nessa região. É bastante preocupante, se eu não estou enganado, o Rio Grande do Sul deve ter pelo menos 200 propriedades, um pouco mais do que isso, que estão nessa região. A gente vai subindo o mapa brasileiro, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina também, tem poucas, mas você tem ali vários municípios que também são afetados. Sobe para o Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Acre, até o Amapá, nós vamos ter uma condição ali de divisão, né? Se tiver propriedades ali, nós vamos ter... São 11 estados no país. 11 estados que passam por essa questão. Uma coisa que você falou a respeito de estado que não regulamentou, como é que vai ser feita essa ratificação, Marcel? Você citou Rio Grande do Sul. Tá? E nós podemos ter outros. Sim. Nós são 11, então nós podemos ter outros. Qual que é a situação desse produtor? Porque ele sabe bem disso. Uma outra coisa é que você tem cartórios que deixaram de existir ou cartórios que não digitalizaram. Acho que a maioria, ainda mais porque são documentos muito antigos, não devem ter todo esse material digitalizado. Como é que isso ele pode ser buscado pelo produtor ainda, ou feito pelo produtor, ainda que você não consiga todos os documentos? O que você recomenda? Sim, a recomendação que eu dou, eu falo o seguinte: como não são todos os estados que regulamentaram, busque um pouco mais de informação. Se você procurar hoje na internet, você vai ver, eu falo você produtor de qualquer estado que esteja na região de fronteira. Então são 11 estados. O que você consegue hoje de informação para você se nortear? O estado do Paraná, através da federação, aqui no Mato Grosso do Sul também, através da FamaSul, eles editaram uma cartilha justamente para auxiliar o produtor. Nessa cartilha você tem exatamente falando quais são os documentos necessários, quais são os procedimentos, quem deve fazer, quem não deve fazer. Então, já ajuda um pouco. Eu não consegui em pesquisa cartilhas auxiliando mesmo o produtor de outros estados. Então, mas essa cartilha, assim, tirando o fato que está direcionando para um estado específico, os documentos são iguais para todo mundo. Sim, justamente por isso que eu falo. Procura se informar, dá uma olhada na cartilha do estado do Paraná, dá uma olhada na cartilha da FamaSul, aqui do Mato Grosso do Sul, porque como é uma lei federal, essa lei ela vai elencar todos os requisitos, então é válido para todo mundo. Então essas cartilhas, elas orientam, norteiam o produtor e já dá uma ideia. Então, ainda estou com dúvida se a minha fazenda, a minha propriedade precisa fazer a ratificação ou não, procura o cartório, procura o sindicato da sua cidade, procura a federação da sua cidade, porque eles vão poder te orientar. Marcel, eu vou até fazer, que a gente está fazendo uma coisa que é de serviço público mesmo, o produtor rural precisa saber, o proprietário de terra. Eu vou pedir para a minha equipe, coloca o portal do Sistema FamaSul para ele conseguir baixar essa cartilha. No Paraná, quem que publicou essa cartilha, Marcel? A Federação do Estado do Paraná. Federações, então, de agricultura do Mato Grosso do Sul e do Paraná que publicaram, isso aí serve para qualquer produtor rural que tenha essa condição. O pessoal coloca ali no Caracteres, é importante que acessem. Marcel, aí você tem, por exemplo, nós temos uma propriedade em que ela está, maior parte dela, ou uma parte relevante dela, fora da chamada região de fronteira. Porque a região de fronteira, ela é uma metragem. Sim. Né? Então, alguém vai cair em cima da linha. Sim. Quem cai em cima da linha, como é que faz? Também deve fazer. Faz sobre toda a propriedade, que não tem como fazer separado. Né? Exatamente. Vamos dar um exemplo aqui. Utilizando o Mato Grosso do Sul, você tem Sidrolândia, município de Sidrolândia, só uma fatia do município de Sidrolândia está inserida nessa região de fronteira. Então, nós sabemos de propriedades que, vamos supor, ela tem 5 mil hectares, 500 hectares está na faixa de fronteira, e é uma matrícula só. Deve ser feito. 100% da matrícula deve ser feita a ratificação, ainda que seja só um pedaço dessa propriedade que esteja inserida nessa região de 150 quilômetros. Só para que o produtor se atente aos riscos, né? Você já falou um pouco a respeito disso, mas os impactos da não ratificação. Já lembrando que a gente não tem uma movimentação no Congresso para que tenha Exato. uma nova alteração de data, um novo prorrogamento. Exato. Como é que isso vai surtir sobre esse produtor, sobre o proprietário? Como nós não temos uma sinalização do Congresso Nacional de que haverá uma prorrogação,
E aqui eu acho que é importante ressaltar que já foi feito esse adiamento, né, do prazo final. A gente já está nos 45 do segundo tempo. Então, como não tem essa sinalização e a gente tem um projeto de lei que a gente sabe que não tá caminhando, o que acontece? O prazo é 22 de outubro, vou ressaltar aqui, e a gente pede para que faça. Procure o cartório. Isso já tinha acontecido anteriormente, não, né? Como assim? Anteriormente já tivemos que fazer ratificação de propriedades em algum lugar do Brasil? Não. É essa lei que prevê justamente a ratificação. Como ela foi postergada, o limite, então foi uma lei que ficou um bom período adormecida. A propriedade que não for ratificada, ela pode voltar para o governo que não for ratificada. Ela pode ser inclusive usada como propriedade área indígena depois, como assentamento? Pode. O que acontece? As propriedades que não forem ratificadas, como a gente não tem uma regulamentação da lei, a gente não sabe o que vai ser feito posterior. O que nós vimos, que o INCRA se movimentou e fez uma portaria recente agora, do dia 5 de fevereiro, me falha a memória, não lembro o número da portaria, mas ela revogou uma outra portaria que estava suspendendo os processos de fiscalização. Então, a gente consegue perceber que os proprietários que não fizerem as ratificações, ele pode perder essa propriedade dele e voltar para a União. O INCRA, tendo uma portaria que dá a eles o poder de fiscalização e talvez posterior um processo de perdimento desse bem ou de trazer esses bens para a reforma agrária ou para a questão indígena, então é justamente aí que a gente emite um alerta aos produtores. E aí a gente já está encerrando a entrevista, Marcelo, mas eu fiquei bastante preocupado com o pequeno produtor, porque o médio, o grande produtor, ele vai ter uma assessoria jurídica, assim, ele vai ter uma articulação um pouco melhor, e o pequeno produtor nessa condição, né, e essas áreas de fronteira são grandes, a quilometragem da Sim. fronteira que pega muitos municípios, ele tem que procurar o sindicato rural. Se está em dúvida, se está na faixa, procura o sindicato rural, em qualquer lugar do país. Qualquer lugar do país. É justamente, essa é a nossa função. Novamente, eu falo, eu sou advogado hoje do Sindicato Rural de Campo Grande e da Crisul. São mais de 1.000 associados, se somadas as duas instituições. As pessoas não estão sabendo. É uma lei que ficou por muito tempo adormecida. Então, a gente está fazendo esse trabalho de informação, sabe? Porque, principalmente no interior, as pessoas não sabem. O pequeno produtor, ele quase não tem tempo para buscar essas informações. Ele está produzindo, ele está trabalhando. Então, procure o sindicato rural. Os sindicatos estão sabendo. Aqui no Mato Grosso do Sul, a FamaSul está fazendo um serviço de informação, né? Junto o próprio Senar aqui do Mato Grosso do Sul, eles estão indo município por município, elaboraram cartilha, eles estão auxiliando os presidentes dos sindicatos rurais. Então, é a recomendação que a gente pode fazer hoje. Procure informação, procure um advogado. É importante você estar acompanhado de pessoas que te auxiliam nesse processo, porque a gente tem um prazo final e a gente não sabe o que vai acontecer.